Senhor, dai-me o sabor de saber perdoar e afastai de mim o desejo da vingança. Iluminai os meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma e vendai-os para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, levai de mim a tristeza e não a entregueis a mais ninguém. Enchei o meu coração com a divina fé para sempre louvar o vosso nome e arrancai de mim o orgulho e a presunção. Deus, fazei de mim um homem realmente justo. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho de hoje vem logo após a história da morte de João Batista, ligada à festa de aniversário do tetrarca Herodes Antipas. Ou seja, Mateus contrasta o banquete da morte promovido por Herodes com o banquete da vida protagonizado por Jesus. Na realidade, os evangelhos transmitem-nos muitas vezes os sentimentos de Jesus para com as pessoas, especialmente doentes e pecadores. Ele exprime, através de um sentimento profundamente humano, a intenção salvífica de Deus que deseja que todo homem alcance a verdadeira vida. Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus. Um encontro que se tornou comunhão de vontades, chegando mesmo a tocar o sentimento. Então, aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. Desta forma, nas pessoas que contacto, reconheço irmãos e irmãs, pelos quais o Senhor deu a sua vida amando-os até o fim. Isso está em João, no capítulo 13, no versículo 1. Por conseguinte, as nossas comunidades, quando celebram a Eucaristia ou a Santa Ceia, devem consciencializar-se cada vez mais de que o sacrifício de Jesus é para todos. E assim, todo que acredita nele, a fazer-se pão repartido para os outros e, consequentemente, a empenhar-se por um mundo mais justo e fraterno, como sucedeu na multiplicação dos pães e dos peixes. Temos de reconhecer que Cristo continua ainda hoje, exortando os seus discípulos a empenharem-se pessoalmente. Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso está em Mateus, no capítulo 14, do versículo 16. Na verdade, a vocação de cada um de nós consiste
em ser unido a Jesus, pão repartido para a vida do mundo. Neste Evangelho, Jesus nos dá uma grande lição de solidariedade humana, quando rejeitou a ideia dos seus discípulos para que despedisse as multidões. Quantas vezes nós queremos nos ver livres dos problemas e também as despedimos? As pessoas, porque elas são empecilhos à nossa missão ou até mesmo à nossa caminhada. As pessoas vêm famintas, precisando da nossa ajuda, e nós fazemos vistas grossas às suas dificuldades, achando que não somos capazes de ajudá-las, porque temos muito pouco tempo, ou mesmo porque nos achamos pequenos e limitados. Jesus diz hoje a nós também: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. O Senhor nos manda sentar para que possamos parar e refletir sobre a nossa vida. Tudo isso dentro da perspectiva de Deus e à luz da sua palavra e dos seus ensinamentos. Hoje também como ontem, há muita relva, isto é, espaço, ocasião, oportunidade para que, reunidos, nós possamos descobrir os nossos dons, os nossos talentos, aptidões, riquezas e bens espirituais, que são os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. Ao tomar os pães e os peixes nas mãos e dar graças ao Pai, Jesus nos deu o exemplo de como poderemos fazer aumentar os nossos talentos. Trazemos primeiramente a vida para agradecer a Deus e a Ele oferecer o favor do irmão. Além disso, temos a doar saúde, paz, alegria, juventude, a nossa capacidade de olhar, de sorrir, de cantar, de amar, de sonhar e também de desejar. Mateus nos lembra que a participação exige compromisso com a visão social baseada na partilha dos bens necessários para a vida, e não na acumulação da parte de alguns juntos com a falta do básico para muitos. É claro que diante do enorme sofrimento da maioria da população do mundo, a gente pode sentir-se tão impotente como se sentiram os discípulos no Evangelho de hoje. Mas o texto nos ensina que não devemos cair na cilada de aceitar as saídas falsas propostas pela sociedade vigente e hegemônica de lavar as mãos, ou de cair somente no simples assistencialismo. Há 2000 anos, Jesus olhou a multidão, teve compaixão dela e agiu. Com certeza, Ele olha hoje a situação de tantos irmãos e irmãs e pede que os seus seguidores façam algo para mudar a situação. Paira sobre nós, cristãos dos fins do milênio, o desafio do texto de hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. O que significa isto na prática para mim e para você, na nossa situação concreta de vida? Meu irmão, minha irmã, o cristão não pode compactuar-se com a sociedade organizada conforme os princípios de Herodes, mas deve lutar para a construção de uma sociedade em favor da vida, seguindo as pegadas do Jesus de Nazaré. Jesus, imperando, nos está ordenando: dai-lhes vós mesmos de comer. É você, sou eu que temos de dar de comer a 5.000 pessoas que vivem à nossa volta. Você tem sentado com as pessoas para partilhar a sua vida? Você tem colocado nas mãos do Senhor os seus talentos e os seus dons? Saiba, o que tens é pouco, mas colocado nas mãos de Jesus, chega para matar a fome e a sede de milhares e milhares de pessoas. Pense nisto. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que o Evangelho toca nossos esquemas mentais. Por isso hoje, como nos tempos de Jesus, podem surgir as vozes dos prudentes para sopesar se vale a pena determinado assunto. Os discípulos, ao ver que se fazia tarde, e como não sabiam como atender aquelas pessoas reunidas em torno de Jesus, encontraram uma saída honrosa: que possam ir aos povoados comprar a comida. Isso está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 15. Não podiam esperar que seu mestre e seu Senhor contrariasse esse raciocínio.
aparentemente tão prudente, dizendo-lhes: vós mesmos dai-lhes de comer. Isto está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 16. Um ditado popular diz: aquele que deixa Deus fora de suas contas não sabe contar. E é verdade, os discípulos e nós também não sabemos contar, porque nos esquecemos frequentemente de acrescentar o elemento de maior importância na soma: Deus mesmo entre nós. Os discípulos fizeram bem as contas, contaram com exatidão o número de pães e peixes, mas ao dividi-los mentalmente entre tanta gente, eles obtinham sempre um zero períodico. Por isso, optaram pelo realismo prudente. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Isso está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 17. Não percebe que eles têm a Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem entre eles. O otimismo cristão não é baseado na ausência de dificuldades, de resistências e de erros pessoais, mas em Deus, que nos diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso está em Mateus, capítulo 28, no versículo 20. Seria bom se você e eu, quando confrontados com as nossas dificuldades, antes de darmos uma sentença de morte, a ousadia e ao otimismo do espírito cristão, contássemos com Deus. Tomara que possamos dizer, como São Francisco, naquela oração genial: onde houver ódio, que eu leve o amor. Isto é, onde as contas não baterem, que contemos com Deus. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.